Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje trago uma aula específica sobre o assunto ortografia. Vou fazer a resolução das questões que já estão disponíveis nos meus inúmeros preparatórios de português. Observe esta correção, inscreva-se neste canal, acesse aqui na descrição do vídeo também o link do site onde você encontra os meus preparatórios dessas bancas. Vamos lá! Assinale a opção em que a palavra apresentada está grafada de maneira correta, de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa. Aqui está contemplando hífen, caro concursando. É importante você se lembrar do que eu criei. Os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Caros concursandos, é muito comum nas provas, nas questões contemplando ortografia, aparecer o emprego do hífen. Aí eu criei as regras, os iguais se distanciam e os opostos se atraem. O que quer dizer isso quando estiver contemplando hífen? Um prefixo terminado em vogal, ao se ligar a um radical, a próxima palavra, ele vai receber hífen em duas situações. Então, prefixo terminado em vogal, quando eu vou usar hífen? Aí eu criei a regra de que os iguais se distanciam. O que quer dizer isso? Quando o prefixo termina com a vogal, a palavra da frente, o radical da frente, começar com a mesma vogal, você vai usar o hífen. Lembre-se disso daqui. Micro-ondas. Terminou com a vogal O, palavra da frente começou com a mesma vogal O, nós usaremos o hífen. E também vou usar o hífen se a palavra da frente começar por H. Observe, terminou em vogal e a palavra da frente começou com H, aí eu já sei. Neste caso, eu uso o hífen. Então, prefixo terminou em vogal, duas situações que eu vou usar o hífen aqui. Quando a palavra próxima ao radical começar com H, como é o caso pseudo-holandês, ou quando a palavra da frente começar com a mesma vogal que terminou o prefixo, ok? Os iguais se distanciam. Aí eu criei também os opostos se atraem. Não empregaremos o hífen quando? Quando a palavra da frente, quando o prefixo terminar com a vogal e o radical da próxima palavra começar com vogal diferente. Aí você vai dizer, mas os opostos se atraem, não seriam os diferentes? Sim, é só para você memorizar mesmo. Então aqui, se termina com vogal e começa com vogal diferente, os diferentes se juntam e os iguais se distanciam, como aparece aqui. Então, autoescola terminou com a vogal O, começou com a vogal E, tudo junto. Anti-americano terminou com a vogal I, começou com a vogal A, então tudo junto. Aí, se aparecesse aqui, por exemplo, anti-inflamatório, eu vou usar o hífen, por quê? Porque aqui é a regra dos iguais se distanciam. Anti-inflamatório, você observa o quê? O prefixo terminou com a vogal, a palavra da frente começou com a mesma vogal, separado. Correto? Então, aqui você vai observar. Primeiro ponto. Se eu tenho aqui, o que é os iguais se distanciam? Quando a palavra terminar, quando o prefixo terminar com uma vogal, a palavra da frente começar com a vogal igual, vamos usar o hífen. Então, anti-inflamatório tem hífen. Os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Semicircular, quando o prefixo terminar com vogal, a palavra da frente começar com consoante, semicircular, tudo junto, descarto. Ah, mas e se a palavra da frente começar com R ou S? Aqui é o caso de, vou corrigir aqui que eu ia colocar mini saia, mas vou colocar antissocial. Terminou com vogal, palavra da frente começar com R ou S, eu vou dobrar. Antissocial com dois S. Vai e vem, eu não uso mais hífen nas palavras compostas ligadas por preposição. Então, mão de obra tem hífen? Não tem. Vai e vem tem hífen? Não. Exceto se essas palavras compostas ligadas por preposição estiverem se referindo à zoologia ou botânica. Cana-de-açúcar tem hífen? Não tem. Cana-de-açúcar. E agora, pé de moleque não mais tem hífen, porque não está se referindo à zoologia e nem à botânica. Pé de meia também não tem hífen. Opa, será que pé de meia tem hífen? Vou deixar a pergunta para você e me responda.
Pé de meia tem hífen ou não? E se tem, por quê? Autoavaliação. Autoavaliação aqui, o que ocorre? Os iguais se distanciam e os opostos se atraem. Quando o prefixo termina com a vogal diferente daquela que a próxima palavra começa, tudo junto. Então aqui está correto, é o mesmo caso de autoescola. Então, pan-americano com os prefixos pan e circun, nós vamos usar hífen. Pan-americano tem hífen. Sul-americano também tem hífen. Questão bem interessante. Interaja comigo. Deixe esta resposta para mim. Pé de meia tem hífen ou não? Não há erro ortográfico apenas em qual alternativa não há erro ortográfico. Então, olhe os delins. Não tem palavras destacadas, então é importante você ficar bastante atento. Seu humor, que é com H mesmo, estava tão afetado que se perturbava. Perturbava errado. O correto seria o quê? Perturbava. Ok? Então, descarto. Alternativa B. E você falou assim, mestre, mas eu rapidamente, gente, eu acentuo as proparoxítonas. Não tem depois de proparoxítona, não. Então, a sílaba tônica é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Aqui ela está depois da antepenúltima. Rapidamente. Rapidamente. Aqui, se você não tiver atenção, você vai confundir com o quê? Com rápido. Rápido é proparoxítona. Agora, rapidamente, olha onde está aqui. Então, não vai ter acento também. Então, é rapidamente sem acento. E aqui é perturbava. Abriram uma exceção. Excesso é com 2 S já. Exceção é uma palavra mais usada no nosso cotidiano. Então, de repente, você se lembrava. Exceção com C cedilha. Aqueles que não entregaram os documentos solicitados. A gincana beneficente, isso aqui pega muita gente, caro concursando. O correto é o quê? Beneficente, que é quando você faz em prol de alguém, de alguma instituição. Então, a gincana beneficente será realizada no próximo proparoxítona, sábado proparoxítona. A juíza é intransigente em processos intermunicipais. Juíza tem acento, tem intransigente, é dessa forma mesmo, e os processos intermunicipais. Quando a palavra quando o prefixo termina com R e a palavra da frente começa com consoante, nós vamos grafar tudo junto. Tem as exceções, sim. Aqui, intermunicipais, você vai se lembrar de que super terminou em R e a palavra da frente começou, inclusive, com M. Supermercado, tudo junto. Intermunicipais também. As enchentes infligiram um grande prejuízo com acento. Região também está correto. O correto aqui é o quê? Infligiram, nada de infligiram. Infligiram um grande prejuízo. Então, a única correta aqui, alternativa D. Ok, juíza tem acento. Vou deixar para você interagir comigo aqui nos comentários. E juiz também deveria ter acento, já que juíza tem acento? Sim ou não? IBFC, em relação à ortografia das palavras sublinhadas, eu preciso da alternativa incorreta, da errada, caro concursando. Aquela autoestrada. Na minha aula de hoje, contemplando ortografia, não poderia deixar de trazer uma questão sobre o hífen. As bancas cobram bastante também. Autoestrada, será que tem hífen ou não? É o mesmo caso de autoescola, junto, separado com hífen ou não. Então, aqui está em xeque a questão do hífen. Será que eu devo usar quando a palavra, o prefixo termina em vogal e a palavra da frente começa com outra vogal? Uso o hífen ou não? Aqui eu criei a regra de que dos opostos se atraem, ou seja, os diferentes se juntam. Caros concursandos, é muito comum nas provas, nas questões contemplando ortografia, aparecer o emprego do hífen. Aí eu criei as regras, os iguais se distanciam e os opostos se atraem. O que quer dizer isso quando estiver contemplando hífen? Um prefixo terminado em vogal, ao se ligar a um radical, a próxima palavra, ele vai receber hífen em 2 situações. Então, prefixo terminado em vogal, quando eu vou usar hífen? Aí eu criei a regra de que os iguais se distanciam. O que quer dizer isso? Quando o prefixo termina com a vogal, a palavra da frente, o radical da frente, começar com a mesma vogal,
você vai usar o hífen. Lembre-se disso daqui. Micro-ondas. Terminou com a vogal O, palavra da frente começou com a mesma vogal O, nós usaremos o hífen. E também vou usar o hífen se a palavra da frente começar por H. Observe, terminou em vogal e a palavra da frente começou com H, aí eu já sei. Neste caso, eu uso o hífen. Então, o prefixo terminou em vogal, duas situações que eu vou usar o hífen aqui. Quando a palavra próxima ao radical começar com H, como é o caso pseudo-holandês, ou quando a palavra da frente começar com a mesma vogal que terminou o prefixo, ok? Os iguais se distanciam. Aí eu criei também os opostos se atraem. Não empregaremos o hífen quando? Quando a palavra da frente, quando o prefixo terminar com a vogal e o radical da próxima palavra começar com vogal diferente. Aí você vai dizer, mas os opostos se atraem, não seriam os diferentes? Sim, é só para você memorizar mesmo. Então aqui, se termina com vogal e começa com vogal diferente, os diferentes se juntam e os iguais se distanciam, como aparece aqui. Então, autoescola terminou com a vogal O, começou com a vogal E, tudo junto. Anti-americano terminou com a vogal I, começou com a vogal A, então tudo junto. Aí, se aparecesse aqui, por exemplo, anti-inflamatório, eu vou usar o hífen. Por quê? Porque aqui é a regra dos iguais se distanciam. Anti-inflamatório, você observa o quê? O prefixo terminou com a vogal, a palavra da frente começou com a mesma vogal, separado. Então, agora eu já vi, se terminou com uma vogal, a palavra da frente começou com vogal diferente, tudo junto. Autoescola, da mesma forma, caro concursando, autoestrada, os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Se terminou com uma vogal, a palavra da frente começou com a mesma vogal, eu vou usar o hífen. Gosto muito... voltando aqui então, esta daqui está incorreta, esta vai gabaritar a questão. Gosto muito do filme do Super-Homem. Quando o prefixo termina com R, a palavra da frente começar com R ou H, eu vou usar o hífen, corretíssima. O médico indicou uma ultrassonografia. Antes eu escrevi assim, ó, sonografia. Aí você vai observar o quê? Quando o prefixo termina em vogal, a palavra da frente começar com R ou S, você vai dobrar. Então, ultrassonografia, certinho. E os prefixos pré? História tem hífen. E pré-estabelecer, será que tem hífen ou não? Importante você compreender aqui a regra quando usar ou não o hífen com o prefixo pré. Caro concursando, é muito recorrente os alunos terem dúvidas. Será que pré, por exemplo, pré-história tem hífen? Agora, por que pré-história tem hífen? Pré-escola tem hífen, pré-moderno tem hífen, e quando a gente observa aqui, pré-estabelecer, por que não tem hífen? Aí eu trouxe agora para vocês a explicação. Quando esses prefixos pós, pré e pró forem tônicos, aí nós vamos usar o hífen. Tônico é aquele que a gente fala com mais força, a sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então, se ele for tônico, nós vamos usar o hífen. Como saber se ele é tônico ou não? Observe, tônico não é a sílaba forte, eles serão acentuados. Olha aqui, o prefixo tônico acentuado, nós vamos usar o hífen. Pós-graduação, pré-escola, pré-datado, pré-escolar, pré-natal, pró-africano, pré-sal, ok? Ele começou os estudos na pré-escola. Então, você vai se lembrar de que quando esses prefixos pós, pré e pró forem acentuados, você usa o hífen. Se eles não forem acentuados, se nós tivermos as formas átonas, pós, pré e pró, não serão acentuados. Olha aqui, pós-por, pré-ver, pré-estabelecer, pré-determinado, promover, co-organizar. Aqui eu trouxe até o prefixo co. Nas minhas aulas eu falo muito dos opostos se atraem e os iguais se distanciam. Vamos começar pelos opostos se atraem. Eu tenho aqui autoescola. Quer dizer o quê? O prefixo terminou com a vogal, a palavra da frente começou com vogal diferente, tudo junto. Os opostos se atraem. E agora, micro-ondas. Micro-ondas, o que você observa aqui? Os iguais se distanciam. Terminou com a vogal,
A palavra da frente começou com a mesma vogal, tem hífen. Os opostos se atraem e os iguais se distanciam. Aí você fala assim, mas por que coorganizar não tem hífen? Porque o prefixo co, ele vai vir junto com a palavra da frente sempre. Cooperativa, coorganizar, sempre junto. Exceção, ao português você sabe, tem muitas regras e muitas exceções. Importante você observar isso daqui. Aqui, sempre que eles forem tônicos pós-graduação, aí eu vou usar o hífen. Com ex e vice, eu sempre uso hífen. O ex-governador ainda é muito popular com hífen. Os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Julgue o próximo item em relação às ideias do texto. Os vocábulos república e cárcere são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra. Então é importante você ler e já grifar. De acentuação gráfica. Importante você compreender que está falando que eles são acentuados e ainda pela mesma regra questão Sebrasp para vocês aqui. Então vamos já à resolução. Tem acentuação, preciso separar em sílabas. República. Ela é uma proparoxítona. Todas são acentuadas. Cárcere. Proparoxítona também. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Lembrando você, começa sempre da direita para esquerda. Então aqui é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Todas são acentuadas pela mesma regra? Sim. Por quê? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Julgue o item a seguir em relação à separação silábica, translineação e acentuação tônica e gráfica de vocábulos empregados no texto. Em quanta coisa! Tenho de observar separação silábica, translineação, acentuação tônica e gráfica. Quando fala acentuação tônica, é a sílaba tônica. Nem sempre a sílaba tônica ela é acentuada. Na translineação de vocábulos compostos, exemplo de bem-sucedido, é obrigatória a repetição do hífen na linha seguinte. Ok? Então aqui ele está afirmando. Se você está separando, o que é essa translineação? É quando você está escrevendo sua redação, por exemplo, e uma palavra terminou no final de uma linha e vai continuar na outra linha. Então você está escrevendo lá no final, aí aparece aqui, bem sucedido. Aí o que está falando aqui? Olha aqui, a translineação é obrigatória a repetição do hífen. Então você colocou o hífen ali e no começo da frase aqui você vai colocar também o hífen. Então isso aqui é a translineação. Por que é importante a translineação? Porque quando você está fazendo sua redação, lá que você vai está escrevendo uma palavra e precisa essa mesma palavra ser escrita no final da linha e no começo da próxima, você não coloca um hífen? Então, é importante, nas palavras que já possuem hífen, você vai repetir esse hífen, justamente para quem lê saber, olha, bem-sucedido tem hífen. Por quê? Este primeiro hífen aqui é aquele que a gente usa lá para separar, para indicar que a palavra está sendo separada numa linha e que vai continuar na outra. Se já tem dois hífens, opa, um hífen já é da própria palavra. Então, está falando bem-sucedido, preciso repetir o hífen? Preciso, como eu fiz aqui para vocês. Agora está falando aqui. Diferentemente do que ocorre em palavras como concretizando-se. Nada disso, então está errado, caro concursando. Por quê? Porque se já tem um hífen, independente de ser como bem-sucedido ou ser ligando um pronome, por exemplo, ao verbo, este hífen tem de ser repetido. Então, diferentemente do que ocorre com as palavras, caso em que essa repetição é facultativa, nada disso, ela é obrigatória. Simples assim, ó. Você que vai fazer redação, tem um curso de redação também, redação com mestre. É importante você observar o que é obrigatório. Se tem hífen, este hífen permanece. E você ainda vai colocar o outro hífen para indicar que a palavra está, para indicar que está ocorrendo uma translineação, que é nada mais, ela transcende uma linha, ela passa de uma linha para outra. Então, é obrigatório? Sim. Questão Sebrasp, os vocábulos lado, produto, natalino e objetivo possuem a mesma classificação quanto à posição do acento tônico. Aí você fala assim, mas a palavra nem tem acento. Ok, vai ter o acento gráfico e o acento tônico.
tônico está relacionado à sílaba tônica, aquela que você fala mais forte. Então, vamos lá. Produto. Eu já vi. Produto é a sílaba. Qual é da palavra produto? A sílaba tônica. É o do, não é isso? Aí nós temos aqui, ó, natalina. Eu falei mais forte o li. Objeto. Antes disso tem a palavra lado. E depois tem o quê? Objetivo. Então, aqui você já observa que qual é a sílaba que você fala mais forte? Qual é a sílaba tônica? Então, vamos marcar aqui para ficar mais fácil. Produto, natalina, lado, objetivo. Então, aqui estão as sílabas tônicas. Você observa que não são acentuadas porque são paroxítonas. Eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O. Ok? Se fosse I e U, por exemplo, táxi. Qual que é a sílaba tônica? O tá. Por que é acentuada? Porque é uma paroxítona terminada em I. Acentua as paroxítonas terminadas em I, E, U. Possuem a mesma classificação certinho, olha aqui. Todas aqui são paroxítonas. Então, neste caso aí, está correto. Questão IBAD, dentre as alternativas abaixo, assinale a única que demonstra uma violação das normas ortográficas vigentes. Ou seja, em qual alternativa há uma palavra escrita de maneira errada? Tem este enunciado que não é tão claro. O que você vai fazer? Escreva lá em cima, precisa da alternativa errada. Olhos de lince. Nós temos reuniões agendadas para todas as sextas-feiras do mês. Então, nós tem acento, reuniões, o plural é isso mesmo. Sextas-feiras é este nome composto aqui por um substantivo mais numeral, ou nesse caso, numeral mais substantivo, os dois vão para o plural. Sextas-feiras, e mesmo monossílabo tônico, terminado em A, E, O, seguido ou não DS, recebe acento. Planejamos uma viagem com G, vou deixar para você aqui. E existe viagem com J? Dialogue comigo. Para a praia no próximo. Próximo é o quê? Proparoxítona. Todas são acentuadas. Fim de semana, de fato, sem hífen. Não uso hífen nos nomes compostos ligados por preposição, exceto se estiverem se referindo à zoologia e à botânica. Certinho? Certinho. Estudamos muito a fim de que possamos passar no exame com X correto. Então, e agora o erro está aqui no afim. Por quê? Então, vou marcar porque eu preciso dar errado. Este afim aqui é separado. Quando vier com objetivo, finalidade, estudamos muito com o objetivo de que possamos passar no exame. Afim separado é quando vai indicar uma finalidade. Lá nas conjunções finais, nós encontramos isso. Agora, o afim junto vai ser com sentido de semelhante. Fui ao mercado e comprei, vamos colocar aqui, e comprei carne e afins, ou seja, produtos semelhantes. Então, afim junto, semelhante. Afim separado, finalidade. Enviei um e-mail certinho aqui, com hífen mesmo, para o cliente com os documentos anexos necessários para o contrato. Então, está corretíssimo também. Necessário, paroxítono terminado em ditom crescente é acentuada. Anexo com X. Você pode me explicar com X por que o evento foi cancelado? Olha aqui, por quê? Quando vier aqui a gente puder falar por que motivo, por que razão, aí eu vou usar o porquê separado. Correto? E aqui ainda mais, ele está no início de uma oração interrogativa. Tá. Você pode me explicar por que motivo, por que razão o evento foi cancelado? Porque separado e sem acento. Dando sequência, agora a questão SES Gran Rio, concurso da Caixa. Considerando-se as regras de acentuação gráfica, respeito ao acordo ortográfico vigente, a grafia da palavra destacada em. Falei ainda há pouco, o que você vai fazer? Vem aqui e escreve. Eu preciso da alternativa correta. A inclusão da disciplina Educação Financeira nas escolas tem de pôr fim ao drama. E agora? Este por, será que tem acento ou não?
Vamos compreender então o que é o acento diferencial. Ele é utilizado para auxiliar na compreensão, na identificação das palavras homófonas. Homo, mesmo, e fonas vem de quê? De telefone, de som, homófonas, que possuem o mesmo som. Então, de acordo com o novo acordo ortográfico, quando o acento diferencial vai deixar de existir? Ele foi abolido? Não usamos mais? Acalme-se, não é assim. E para quais palavras que ele foi extinto? Para, antes verbo, depois preposição. O que está em negrito aqui é a forma após acordo ortográfico. O acento diferencial não mais é usado nas palavras para, pela, pelo, polo, pera. Não tem esse acento diferencial mais. Foi extinto de todas? Não. Por exemplo, se você pegar, ainda há palavras que recebem um acento diferencial. Por, verbo. Se for por preposição, não tem. Acento diferencial ainda existe, correto? E pôde, o verbo no passado, acento diferencial. Pode, verbo no presente, sem acento. Então, acento diferencial, depois do novo acordo ortográfico, em algumas palavras ele foi extinto, mas ele ainda continua. Lembre-se da preposição por, que é sem acento, e do verbo por, que é com acento. Vamos usar o acento diferencial. Este por aqui, quando for verbo, você pode substituir por colocar. Tem de colocar fim ao drama. E este por sem acento é quando for preposição. Então, o acento diferencial acabou após o acordo ortográfico? Não, ele ainda existe. Olha aqui, por, neste caso, eu preciso colocar o acento. Por quê? Porque aqui é um verbo. Sempre for verbo, por tem acento. Muitas pessoas ainda não têm. Então, as pessoas têm. As pessoas, elas têm. Então, terceira pessoa do plural, eu coloco acento. Então, aqui está errado. Muitas pessoas ainda não têm, hoje em dia, consciência. O cuidado com os hábitos desenvolvidos em relação ao controle financeiro precisa ser uma prática de frequência. Eita! Então, vamos corrigir isso daqui. Frequência. Por quê? Aqui eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo crescente. É o mesmo caso do Mario. Mestre Mario, não. Correto é mestre Mário. Paroxítona terminada em ditongo crescente é acentuada, então está errada. Os pais e os professores cumprem diferentes papéis na construção de processos. Anote aí, caro concursando, os ditongos abertos ei, oi e el das paroxítonas não são acentuados, mas das oxítonas e dos monossílabos tônicos são. Então, separem em sílaba. Papéis. Aqui eu já vi que ela é uma oxítona, então papéis tem de ter acento. Então, aqui está errado. Lembre-se disso. Nas oxítonas e nos monossílabos tônicos, esses ditongos abertos são acentuados. O esforço de construção de uma rotina de cuidados financeiros cotidianos é ainda um ato heróico. Novamente, o ditongo aberto, oi. Olha aqui, o que eu disse? Nas paroxítonas, eles não são acentuados. Então, heróico não tem acento. Vou deixar para você, se heróico não tem acento, então herói não tem. É isso? Dialogue comigo. Segundo o novo acordo ortográfico, a palavra que deve ser grafada com hífen é qual delas? Correl. Vamos só para relembrar aqui. Antes era assim. Correl. Vamos tirar aqui que não tinha esse acento aqui também não. Ele é aqui. Ó. Correl. Quando o prefixo termina em vogal, a palavra da frente começa com R ou S, a gente grafa junto. Então, o correto é correl mesmo. Então, está correta, não é grafada com hífen. Vamos lá. Então, o prefixo terminou com a vogal I e a palavra da frente começou com a vogal I, anti-imperialista. Então, neste caso aqui, eu tenho vogal mais vogal. Então, eu vou usar o hífen, a alternativa B, anti-imperialista, porque os iguais se distanciam. Antes eu escrevia como mini saia, mas agora não mais. Por quê? Porque quando termina com vogal, a palavra da frente começa com R e S, eu vou dobrar. Então, mini saia, correto.
Antissocial, a mesma coisa de mini-saia. E aqui eu tenho o prefixo terminado em R, mas a palavra da frente não começa com R ou H, eu vou grafar junto. Supermercado escrito de maneira correta também. Vamos marcar a opção em que o emprego do hífen, segundo as regras do mais recente acordo ortográfico, está incorreto. Eu já venho aqui e escrevo. Preciso da alternativa errada relacionada ao hífen. Aí você está fazendo prova? Já anota lá aquela regra. Os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Então, primeira coisa, prefixo a FGV gosta muito. Prefixo terminado em R, a palavra da frente começa com R, resfriada. Aí eu tenho que usar o hífen. Super resfriada. Então, aquela nós precisamos de marcar que está errada. Alternativa A já gabaritou a questão, porque o correto é super resfriada, porque prefixo terminado em R, palavra da frente começou com R, eu tenho que usar hífen. Agora, vamos lá, o prefixo aqui terminou com vogal. E a palavra da frente, se ela começar com R ou S, eu vou dobrar, reflexo. Então, aqui ela está correta. Ele era corréu. Então, palavra da frente terminou em vogal, a outra começou com R, eu dobro o R e coloco e não uso o hífen. O grupo antissequestro. De novo, a palavra terminou em vogal, a da frente começa com S, eu dobro antissequestro. Então, descarto também porque está correta. Trata-se de uma informação semi. Então, o prefixo terminou em vogal, a palavra da frente começou também com vogal, mas são vogais diferentes. A regra dos opostos se atraem, os diferentes se juntam. Semi-oficial, corretíssimo. Caro concursando, seminovos, autoescola também grafam-se de forma correta.